Mateus 25, a partir do verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. E vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. Esse texto, ele se torna um pouco, bem claro assim, na questão de que todas essas 10 virgens, eu acredito assim que todas passaram pelas mesmas, não pelas mesmas provas, mas todas elas passaram por provas, passaram por lutas, e todas elas tiveram as mesmas oportunidades. Mas eu vejo assim que faltou o entendimento, né, em 5 delas. Então parece assim que é uma repartição, né? Até pela soma de 10, 5 para cada lado. Então eu acredito que essa palavra ela tem muito a ver com quem vai herdar o reino dos céus. E através desse texto, o Senhor ele começou a ministrar comigo sobre pressões. Porque 5 delas tinham óleo e 5 delas não tinham óleo. E aí eu comecei a lembrar de muitas coisas assim que nós passamos, né? Nós passamos um processo. Eu nem tinha entendido isso. Mas nesses dias assim, o Senhor ele tem me mostrado que nós passamos um processo de 2015 a metade de 2020, né? Um processo assim que mais ou menos uns 5 anos, 4, 5 anos. E de muita dificuldade, muitos desafios, né? E eu lembrei, no primeiro dia das primícias, eu estava sentada ali e eu estava me recordando das primeiras primícias que nós tivemos. E eu acho que foi no último dia das primícias, eu tinha assim no meu coração que eu queria ofertar algo para o Senhor. E eu pensei assim, mas eu não tenho nada, não estava quebrado. Não estava quebrado, né? Não tinha algo de valor, não tinha dinheiro, né? O Maurício ele tinha se acidentado, estava no INSS, né? Então era tudo muito contadinho, né? Só que nós tínhamos nas nossas alianças, que também não era, né? As alianças eram umas alianças assim fininha, ouro 12, mas eram as nossas alianças, né?
eram gravadinhas, né? E eu era muito apegada. E ali, né, eu pensando, com o meu pensamento assim, eu olhei para a minha mão. E eu pensei assim, o que eu tenho de valor hoje é a minha aliança. E aí o Espírito Santo me falou, então oferta. E aí eu pensei, mas isso não pode ser uma decisão só minha. Eu pensei, Deus, tu vai ter que falar com ele. E ele estava do meu lado. E foi tão rápido assim que eu olhei para ele e eu falei para ele, eu tenho no meu coração de ofertar algo para o Senhor hoje, eu quero ofertar o melhor que eu tenho. Eu pensei em ofertar as alianças. E ele me disse, eu também pensei. E aí no final do culto a gente entregou nossas alianças para o Senhor. Mas na verdade ali não foi o valor, não foi o ouro. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, eu te oferto essas alianças como símbolo de eu estar ofertando o meu casamento. Né? Te dando ele para que tu conduza e tu faça o que tu quer em nós. E eu sabia que aquilo ali eu tinha entendimento do que eu estava fazendo. Só que eu não sabia que iam vir tantas lutas. Né? A gente alguns aqui que conhecem, né, nos conhecem mais de perto, sabem tudo que a gente passou. Eu não vou contar tudo, porque senão nós vamos ficar aqui. Mas foi um tempo onde o Senhor ele foi nos quebrando assim, né? E em 2015 eu tive um sonho. Nós morávamos lá no bairro Guarani. Eu tive um sonho e naquele sonho, quando eu acordei, eu sabia que algo ia acontecer e eu sabia que não ia ser tão rápido, mas eu sabia que o Senhor estava me preparando para algumas coisas que iam vir para fora, que Ele ia mexer na nossa casa, né? E aí Deus mexeu. Deus mexeu em tudo, Deus mexeu na nossa casa, Deus mexeu na congregação e a gente saiu. E quando a gente foi congregar com o pastor Osiel, nós realmente fomos quebrados, chegamos quebrados, casamento, financeiramente, tudo. Mas foi passando os anos e Deus foi fazendo, né? Vinha uns refrigério, né? Daqui a pouco, de novo. E todo esse tempo, desses anos, eu sempre tinha no meu coração que meu marido ele não estava totalmente curado. E até que chegou um ponto que realmente, né, ele reconheceu e tal, então ele foi lá para o sítio, a maioria dos irmãos aqui sabe. Só que Deus foi mudando a nossa sorte. A partir de 2020, no pior ano para muitos, né? Começou a pandemia. Quando começou a pandemia, o Maurício estava lá no sítio, nós estávamos com um restaurante aqui, né? Fazia almoço para os funcionários aqui da Amapá. E era da onde estava vindo o sustento, porque o supridor da casa não estava, eu ia ter que me virar sozinho, né? E veio a pandemia, os funcionários da Amapá foram para casa e a gente teve que fechar o restaurante. E aí? Só um dos meus filhos estava trabalhando. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? Quem poderá me defender? Aí a gente foi para casa, daí eu tive uma ideia, né? Falei com a minha filha, eu disse, a gente vai fazer marmita e a gente vai vender para as farmácias. Porque naqueles dias eram as únicas coisas que estavam abertas. E Deus foi tão bom, né, que eu comecei a fazer as marmitas e arrumei uma clientela nas farmácias. E foi indo. Pastora Adília e a pastora Clarice não estão aqui, mas eles eram meus clientes todos os dias. Todos os dias eles pegavam marmita. Ele era o único cliente que eu entregava à la minuta.
Ele gosta de ela minuto. E foi um tempo assim... mas eu estava feliz, eu não estava, sabe... Não é que eu não tinha aqueles momentos assim em que eu me desesperava, tinha. Tinha noites assim que eu só sabia chorar. Porque era tudo muito incerto. Eu não sabia como é que ia ser, eu não sabia se o Maurício ia sair bem, né? Então era um tempo assim, mas eu permaneci. Aí eu lembro que teve o primeiro Intensify, né? Naquele ano. Foi, né? E naquele final de semana eu não tava... naquele final de semana foi assim... Eu queria sumir de Novo Hamburgo. Eu estava muito mal, eu estava assim a ponto de largar tudo de mão e ir embora para São Gabriel com a minha mãe. A minha mãe tem casa dela lá, então, às vezes, né, a mulher, né, geralmente, quando ela está com problema com o marido, ela pensa na casa da mãe. E aí eu lembro que eu vim para cá e me sentei ali. Mas, né, o pastor que conhece as suas ovelhas sabe o estado das suas ovelhas. E o pastor, eu estava sentada assim, o pastor chegou, sentou do meu lado... E fez assim em mim com o ombro, o que tem? Daí eu, não estou bem, pastor. Não estou bem, não estou bem, não estou bem, não estou bem. E ele, mas vai ficar, e não sei o quê. Não lembro direito assim, né? Eu sei que ele orou ali por mim e foi muito forte, assim, porque eu vi, assim, Deus cuidando de mim. Eu vi o Pai cuidando de mim através da vida do pastor. E tudo isso, assim, foi fortalecendo, né? Então, no mês de... Agora eu vou começar a contar as bênçãos. Chega de tragédia. No mês de junho, o Maurício saía do sítio. E antes disso, nós tivemos um tempo, né? O pastor André e a pastora Denise nos acompanharam. A gente passou uma tarde lá, onde Deus nos curou. Meu marido, ele colocou muitas coisas para fora, tivemos um acerto ali. E ali eu vi que Deus estava fazendo algo novo. Realmente, assim, estava sendo diferente das outras vezes. E aí ele veio embora no dia 2 de junho. E nós estávamos morando numa casa bem pequena, um chalé, né? E ele estava muito ruim. Estava com alguns problemas e eles não queriam arrumar e tal. E eu peguei e falei para ele, olha, a gente está com um problema com a imobiliária, porque eles não querem arrumar e não sei o que a gente vai fazer. Daí ele me disse, vamos mudar? Mas a recém ele tinha chegado, ele não estava trabalhando, eu estava só com as marmitas. Daí eu disse assim, bom, então... vamos fazer o que a gente pode fazer e Deus vai fazer o que a gente não pode. E a gente foi procurar casa. A gente olhou 2 casas. A terceira casa que a gente olhou foi a casa que Deus nos trouxe, né? É aqui pertinho da igreja e foi algo assim que nem sei como é que Deus fez isso, mas a gente está morando ali. Está morando ali. E o Maurício, ele realmente, assim, ele assumiu uma posição dentro do lar, né? Dentro do lar. Mas era sempre quando ele se levantava, eu sempre tinha uma insegurança. Só que dessa vez era diferente, eu tinha uma certeza, uma convicção de que ele realmente tinha se posicionado em Deus. E aí Deus foi nos abençoando e eu sempre tive vontade assim de ficar em casa, não sair para trabalhar fora, porque eu gosto de estar em casa, eu saio por necessidade, mas por mim eu ficava só em casa. E eu
fui trabalhar fora, quando a gente veio ali para ali, eu fui trabalhar fora e tal, mas sempre com aquele pensamento, eu quero ficar na minha casa, eu quero trabalhar em casa, eu quero trabalhar em casa. Só que lá no início de 2020, eu tinha uma máquina e eu precisava pagar uma conta de luz. E daí eu falei para o pastor, né, vou vender minha máquina para pagar a conta de luz. Eu disse, eu não estou mais costurando mesmo, né? Estava frustrada. E daí o pastor falou assim, tu não vai vender tua máquina? Daí eu disse, vou, pastor. Daí ele, não, eu vou te dar um valor e tu não vai precisar vender tua máquina. Só que não adiantava, era muita coisa que tinha que pagar. Então, eu paguei, mas eu tive que vender a máquina. E para mim, assim, foi bem doloroso, né? Mas, para resumir, esse ano, o Senhor, Ele me trouxe para trabalhar em casa. E eu tenho um porão, onde eu abri o ateliê. E daí eu falei para o meu marido que eu precisava comprar uma máquina para poder fazer biquíni e tal. E daí ele disse, tá, vamos comprar. E aí eu disse, mas eu não quero uma máquina nova, eu quero comprar uma máquina usada, porque eu não sei como é que vai ser. É o pensamento. E daí, tá, fui lá, comprei uma máquina usada, só me deu problema, tinha que entregar serviço sem fazer, e a máquina estragando, e eles vindo arrumar. Enfim, uma mulher que me traz serviço foi muito usada por Deus. Porque um dia ela simplesmente disse assim para mim, Ana, se tu não investir numa máquina melhor, eu vou te tirar o serviço. E eu estou falando isso porque eu sei que tu pode, eu vi o que tu faz. E daí eu disse, não, eu vou falar com meu marido e a gente vai... E aí eu falei com o Maurício, eu disse, Maurício, eu preciso de uma posição, ou eu fico com essa máquina e não tenho serviço, ou eu compro uma máquina melhor e sigo trabalhando. E daí ele disse, não, vamos compra uma máquina nova. E aí eu fui e comprei a máquina nova. Eu comprei a máquina que eu sempre quis. A máquina a melhor assim, a mais top, eletrônica, tudo silenciosa. E às vezes eu olho assim, eu me vejo trabalhando, parece que eu estou sonhando. Né? É o Salmo 126 ali. Quando Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. E eu não falo isso, irmãos, para me engrandecer ou porque eu sou boa, né? E Deus me abençoou, não. Se Deus olhar para mim, eu não mereço. Mas Ele é bom. Ele é bom. Só que o permanecer firme naquele tempo difícil, eu vejo que foi o que nos levou aonde nós estamos hoje. Então, tem pessoas que não nos conhecem e elas chegam e nos entregam, né, palavras. Teve um pastor aqui, o pastor Tom, ele não conhece a minha vida, eu só vim aqui na frente para orar pela minha coluna. E ele orou pela minha coluna, nem foi ele que orou pela minha coluna, foi a Ju. Só que depois, quando ele veio, ele olhou para mim e ele disse, Deus vai te prosperar muito, porque tu já plantou muito. E essa plantação é regada a lágrima, né? E na pressão. Foi um tempo assim que era tenso. Só que olhando aqui para esse texto, nós precisamos nos manter firmes até o fim. Porque eu entendo aqui que quando elas adormeceram, a palavra diz que nós dormimos no Senhor, né? Então eu entendo aqui, né, na minha revelação, né, eu entendo que quando nós dormir no Senhor, nós vamos precisar estar com aquele óleo. E como é que tu consegue óleo?
Como é que a oliveira ela dá óleo? É sendo espremida. É na pressão, é nos dias difíceis. É assim que Deus vai ver como é que está o nosso coração, como é que a gente está, se a gente vai murmurar, né? Foi falado sobre murmuração aqui, foi falado sobre rebeldia, sobre rebelião, e realmente isso tudo é uma verdade. Mas permanecer nesse tempo, nos dias difíceis, você precisa estar firmado. Eu lembro que eu tive um sonho que em 2020, no início da pandemia, Deus me deu um sonho com 2 casas. Uma casa tinha algumas pessoas, alguns irmãos aqui da igreja, e a outra casa ela estava lá sozinha. E quando nós olhávamos assim, vinha um temporal. E aí todo mundo se juntou e foi para aquela casa e começou a colocar tipo sacos de areia ao redor daquela casa e cavar fundo e colocar aqueles sacos para aquela casa não cair. De repente todo mundo saiu daquela casa e foi para aquela outra casa e fez a mesma coisa. Só que quando eu saí, assim, eu olhei para o céu, e quando eu olhei para o céu, eu via as nuvens assim se abrindo, e eu via o céu. Sabe quando está amanhecendo o dia, que o céu começa a ficar clarinho e ainda tem algumas estrelas? O céu era assim. E eu acordei. E eu acordei assim, muito angustiada. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que Tu queres falar com esse sonho? Porque era muito real. E aí o Senhor me lembrou da palavra da casa estabelecida na rocha. E aí o Senhor falou comigo que o que estava para vir, iria vir. Nós não iríamos poder mudar nada do que estava para acontecer. Mas aquela primeira casa, o Senhor me falou que ela representava a casa de cada família. E a segunda casa representava a igreja. Então ali, aquela primeira casa era todos juntos, como família, um sustentando o outro. E depois todos se moviam para aquela outra casa que representava a igreja e faziam a mesma coisa. Então eu vejo que Deus nos fala ali sobre unidade, sobre estar junto, sobre amparar um ao outro, né? Sobre ser suporte um para o outro, carregar um ao outro. E realmente assim, quando eu lembro desse sonho, eu vejo assim, uau, veio mesmo, né? Tudo que o Senhor falou naquele sonho, que iria acontecer, que estava por vir, iria vir. E aí eu me pergunto, quantos de nós permaneceu? Né? Quantas pessoas nesse tempo, elas não conseguiram permanecer firmes? Elas desistiram, elas pararam no meio do caminho. Esse ano que passou, eu perdi uma irmã. Foi algo muito doloroso para mim, porque ela era a minha irmã caçula. Nós somos de 8 mulheres e 5 homens. E das mulheres, ela era minha irmã caçula. E eu cuidava dela quando ela era pequena, ela é gêmeas. E eu saía com ela, eu dava banho, era eu que cuidava e a minha mãe cuidava do menino. E eu ganhei ela para o Senhor quando eu me converti. Quando eu me converti, eu fui fazer faxina na casa dela. Faxinava a casa dela e ela tinha muita idolatria dentro de casa. Ela tinha uma parecida dessa altura, assim.
na casa dela. E ali eu comecei a falar de Jesus para ela, falar que aquilo ali não agradava a Deus, que aquilo ali não resolvia nada. E ela foi indo. E ela tinha bruxas penduradas pela casa. Mas toda semana eu ia lá faxinar a casa dela. Até que cheguei um dia, ela disse assim para mim: tu me ajuda a quebrar tudo isso? Daí eu disse: mas é para já. E a gente quebrou. Mas eu com muito gosto arrancava aquelas bruxas. Assim. E a gente quebrou e a gente jogou fora. E ela se converteu. Só que ela passou por um tempo assim muito altos e baixos, né? Ela tinha muito problema com o esposo. Ela permanecia, daqui a pouco ela voltava. Só que ela sempre fugia de mim. Muitas vezes eu quis trazer ela para congregar com a gente, para cuidar dela, para curar, para o Senhor curar, né? Não nós, mas Ele. E ela nunca quis. E aí, o ano passado, ela estava afastada, né? E quando foi num sábado, eu recebi a notícia que ela tinha morrido num acidente de moto. E na segunda, quando o Rafa estava ministrando, porque o Senhor tem ministrado comigo sobre a vida dela, porque eu creio que não era a vontade de Deus que ela morresse, mas as atitudes dela, aquilo que ela estava fazendo, levou ela à morte. Porque ela era uma mulher que ela entendia, ela sabia que ela estava afastada do Senhor, ela era uma mulher de muita oração, ela leu a Bíblia mais que eu, ela conhecia a palavra, mas ela não permaneceu firme. E aí ela veio morrer. E para mim assim foi bem difícil. O meu psicológico assim ele ficou bem desgastado esse ano, né, com algumas coisas. Mas eu vejo assim que em tudo isso o Senhor ele continua nos sustentando. E Isaías 26, essa palavra, irmãos, ela tem me fortalecido mentalmente. Essa palavra Deus me deu ela na virada de 2019 para 2020. Tu, Senhor, Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E toda vez que a minha mente ela quer ficar perturbada, Satanás ele vem, ele quer lançar pensamentos, eu lembro dessa palavra e eu declaro essa palavra. E essa palavra ela tem sido uma palavra rema para mim. E nesse tempo eu desfrutei de paz. Mesmo em meio a todas essas tribulações, eu desfrutei de muita paz com Deus. Queria ler também 1 Pedro. Aleluia, Jesus. Primeira Pedro 6, 7. Não, 6,
6, 5, 6. 1 Pedro. Não, é 1 Pedro 6, 7. É? Eu vou ler, e daí o senhor vê se é a mesma. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado. 1 Pedro 1. Capítulo 1. O que o senhor estava lendo? É? Misericórdia, perdão. É a idade. Mas amém. Vamos no 7 agora. Vamos ler o 7. Para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa palavra, sim. Tem alguém passando por prova aí? Tem? Então tem. Recebe aí, irmão. Em nome de Jesus. Tiago 1:12. É na prova que o Senhor vai nos provar e aprovar. Em nome de Jesus. Tiago 1:12. Agora tá certo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, e o Senhor prometeu aos que o amam. Então tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Se nós não entrar em desespero, se nós não entrar em desespero no meio da prova, Deus, Ele vai te recompensar lá no final. E eu vou dizer assim, ó, eu sou a prova viva, que passar pela prova e receber a recompensa é muito bom. É muito bom. É bom. E eu sei que tem mais coisas que eu vou receber do Senhor. E como eu disse, não é por causa de mim, é por causa dEle, é porque Ele é bom. Ele é bom, né? Eu queria falar um pouquinho ali sobre o óleo. Por que aquelas 5 virgens nécias, elas não tinham óleo? Porque eu creio que elas não pagaram o preço. Elas não quiseram pagar o preço. E muitas pessoas, hoje elas estão assim, elas não querem pagar preço. Elas querem de Deus, mas elas não estão dispostas a pagar o preço. A primeira prova, a primeira dificuldade, elas já correm. E aí vem o coração à luz, e aí vai tudo por água abaixo. Porque eu acho tão interessante que a gente tem falado muito do fogo, né? O fogo de Deus. Mas o fogo que permanece em nós
é aquele que é aceso pelo óleo. Porque tem o fogo, tem a palha, né? Se a palha pega fogo, dá uma labareda grande, né? Mas é uns instantes e acabou. Agora põe fogo no óleo. Ele é constante. E é esse fogo que Deus quer colocar em nós. Mas primeiro Deus vai ter que extrair de nós óleo. Então por isso Ele nos pressiona. Por isso nós somos pressionados para que saia de nós o melhor óleo. E aí o Senhor vem. Porque ali as lamparinas delas não estavam acesas. Elas tinham óleo, elas estavam apagadas. E quando o Senhor veio, as lamparinas acenderam. É Ele que acende o fogo em nós. É Ele. Mas para isso, nós precisamos ter óleo. Né? Em Eclesiastes, se eu conseguir achar aqui. Depois de Provérbios, pastor André. Eclesiastes 9, 8. Depois de Provérbios, antes de Isaías, eu acho. Não, tem Cânticos ainda. Aqui, achei. É que como o pastor disse, né? A idade está chegando. E eu esqueci minha Bíblia, não sabia onde, mas encontrei. Está lá em São Leopoldo. Só que na minha Bíblia eu tenho tudo marcadinho. E aí eu fui lá no quarto hoje, Gabi, me socorre que eu estou sem Bíblia. A minha Bíblia está lá em São Leopoldo, e daí eu peguei a Bíblia do meu marido hoje para ler, mas ela é muito grandona, e daí para trazer para cá, eu peguei a da Gabi. E outra Bíblia parece que, sei lá. Mas Eclesiastes 9 e 8. Estou eu trocando os textos de novo. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Então, irmão, se tu está passando por prova, se o negócio está estreito, é porque o Senhor está tirando o óleo. E aí Ele vai acender o fogo dEle. Queria ler também Efésios 6. Deixa eu só ver o versículo aqui agora. Efésios 6:10. Efésios 6:10. Nós podemos ler ali a partir do 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido com a verdade e vestido-vos com a couraça da justiça,
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para assim, vigiando com toda perseverança em aplicar por todos os santos. Já não estou conseguindo mais enxergar. Já costurei o dia todo, irmãos. E daí daí o óculos já está vencido. Está vencido já o óculos, tem que trocar. E hoje foi tenso assim, porque eu estava trabalhando, eu tinha bastante serviço. E eu tinha que entregar uns biquíni hoje de tarde para ela levar para a praia, amanhã de manhã. Só que ela era para ser uma quantia e hoje de manhã ela me mandou mais 40 biquíni e eu disse, meu Deus do céu. E eu queria parar e eu estava assim, eu queimava aqui dentro. E eu sentia a presença do Senhor e eu queria parar de costurar, eu queria me jogar, eu queria orar, eu queria chorar. E eu não podia porque eu tinha um compromisso. E eu ali, daqui a pouco eu comecei a me sentir mal. Eu disse, ai Senhor, eu vou ministrar de noite e eu estou aqui trabalhando e eu queria orar. E aí o Senhor me lembrou que o pastor falou esses dias, né? Ele chama aqueles que estão trabalhando. E a presença dele veio mesmo ali. E glória a Deus por isso. E tem sido assim, irmãos. Deus, ele te dá um refrigério, mas às vezes vem outras provas. Teve um tempo que eu estava contando para a pastora disse que a gente não deve falar isso. Teve um tempo que eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu estou cansada de lutar as mesmas lutas, de viver os mesmos ciclos, eu quero lutar outras guerras. Daí Deus deu, né? Umas guerrinhas aí. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Para finalizar, eu queria ler Apocalipse. Apocalipse 3:18. Eu gosto muito dessa palavra. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto os amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Ó, as virgens aqui de novo, né? Se ele bater e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, irmãos, eu percebi que muitas coisas que foi falado aqui apontou muito para a volta do Senhor e para a nossa posição com Ele até no dia em que Ele vai nos chamar
né? Ou se ele vir nos arrebatar, não sei qual vai ser a hora de cada um aqui. Mas eu percebi isso. Foi falado muito aqui de morrer. Foi falado muito sobre a volta do Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele quer nos despertar mesmo nisso. Porque senão a nossa vida ela passa muito em vão. E tem pessoas que nem falam sobre isso, nem falam sobre a volta do Senhor. Mas a volta do Senhor, ela é certa. Ela é certa, assim como nós estamos aqui, nós chegamos nesse lugar aqui hoje, assim o Senhor, Ele vai vir. Ele vai vir. E nós precisamos permanecer firmes. Eu não sei como vai ser esse ano, né? Eu não sei como é que está a tua vida com Deus. Eu não sei o que tu está enfrentando hoje. Eu sei como está a minha vida. Eu sei como está a minha casa. Eu sei que o Senhor, Ele tem muita coisa para fazer na minha casa, nos meus filhos. Mas eu creio que o principal fundamento da minha casa, que era eu e meu esposo, o Senhor, Ele firmou. E o ano passado, quando nós estávamos no retiro da Esther, eu recebi uma mensagem da minha filha. E ela dizia: mãe, tive um sonho ruim com o pai, não sei o quê, né? Quando eu li aquela mensagem, o Espírito Santo me disse: o inimigo quer te distrair, quer te tirar o foco, quer te deixar preocupada com o que está lá fora. E o Espírito Santo disse para mim: só que ele é um novo homem, ele não é mais aquele. E na mesma hora eu mandei um áudio para ela, eu nem escrevi. Eu mandei um áudio e eu disse para ela: minha filha, isso é mentira do diabo. Porque o pai, ele é um novo homem. E aquela convicção em mim, ela é muito forte. E no dia que a minha irmã morreu, nós não viemos no culto no domingo, porque eu estava bem mal e tal, e alguns parentes lá para casa. Naquele domingo o Alejandro, ele estava aqui, o apóstolo Alejandro, e na segunda-feira nós viemos. E depois, quando a gente veio aqui para frente, ele veio orar por nós, e ele não sabe o que a gente passou. E ele pegou nas nossas mãos assim, e ele apertou, mas ele apertou tão forte. E ele disse para nós assim: apertem, porque está vindo uma unção sobre vocês. E a água da rocha, ela está vindo sobre vocês agora, e ela vai lavar toda a areia do deserto, e para lá vocês não voltam mais. Então era Deus confirmando essa convicção, que aquele tempo passou. Que aquele tempo de altos e baixos, de se levanta e cai, não ia mais. Não, tinha passado, esse ciclo findou. Que realmente nós íamos lutar outras guerras. E muitas vezes, e o Senhor, Ele falou comigo, muitas vezes nós mesmos declaramos as nossas derrotas. Porque Deus já fez, Deus já nos tirou de alguns lugares, sabe? Tu sai de um lugar, mas tu ainda continua lá. Muitos aqui Deus já tirou de alguns lugares, mas tu continua lá preso. Então, quando Deus fizer algo na tua vida, vigia na tua mente, não deixa Satanás vir minar dizendo que aquilo não é real, que aquilo não é verdade, que aquilo não vai acontecer. Declare isso. Declare isso. Libere isso sobre pessoas. Sobre pessoas que já foram transformadas. Porque muitas vezes nós mesmos colocamos as pessoas em prisões por não crer naquilo que Deus fez na vida delas. E eu declaro aqui para Satanás ouvir
que eu creio naquilo que Deus fez na vida do meu marido. E hoje ele é um novo homem. Por isso Deus hoje ele pôde confiar coisas a nós. Porque Ele sabe que Ele está largando algo para nós que nós vamos saber cuidar. Amém? Deus tem me falado que alguns que têm guerreado muito aqui, alguns eu conheço e eu acompanho e eu sei a guerra que passa. Mas o Senhor ele tem me falado que alguns aqui vai ser mais fácil esse ano. Não vai ter tanta guerra, não vai ser tão difícil. Vai vir um tempo de refrigério. Crê nisso. Crê nisso. Vá para esse lugar, sabe? Vá para esse lugar. Se tu tem guerreado muito, se tu tem passado por muitas lutas, crê que essa palavra é para ti. E te coloca nesse lugar. Vai vir o refrigério. Vai vir, eu creio, em nome de Jesus, eu creio nesse refrigério. Eu creio porque veio sobre a minha casa. Veio sobre algumas áreas das nossas vidas, veio esse refrigério. E eu profetizo isso sobre a vida de muitos aqui. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que esse tempo de descanso, esse tempo de refrigério, você não vai guerrear tanto. E se você guerrear, você vai vencer. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre o teu físico fortalecimento que vem do alto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu oro para que você busque essa unção, busque o óleo. Busque estar debaixo da unção. Busque estar debaixo da unção do Senhor, porque é isso que vai te manter firme. Eu perseverei todos esses anos na dificuldade, porque eu me mantia assim. Tinha vontade de desistir, tinha vontade de parar, tinha vontade de ir embora daqui. Tinha. Mas eu tinha temor. Eu tinha temor do Senhor. E algumas vezes passou pela minha cabeça, Senhor, eu vou parar. Todo mundo parou na minha casa, então eu vou parar também. Só que quando eu lembrava que eu não ia mais ter a presença dEle, quando passava pela minha cabeça e eu sentia que eu não ia mais sentir a presença dEle, que eu não ia mais poder contemplar Ele, isso me causava uma angústia muito grande e isso me impulsionava a permanecer, mesmo na dor. Sabe? Deus, Ele se agrada disso. Ele se agrada quando a gente se coloca nesse lugar de enfrentar as coisas por Ele. Porque hoje o meu maior desejo é que o Senhor venha. Eu tenho muitas coisas que eu quero realizar, muitos sonhos ainda. E muitas coisas que eu não vivi ainda, que eu não experimentei. Mas se o Senhor voltar hoje, o que eu mais quero é estar com Ele. Eu desejo a volta dEle. Eu desejo estar com Ele. Eu desejo ver a face dEle. Eu desejo ver os olhos de fogo de Jesus. Porque de todas as coisas dessa terra, irmãos, não tem nada que se compare a estar com Ele. Não tem nada que se compare à presença dEle, ao amor dEle, ao sentir Ele. Não tem nada, nada. Você pode ter tudo, mas se você perder isso, você é o maior derrotado. Se tu perder a presença do Senhor, tu pode ter tudo desse mundo. Se tu perder a presença do Senhor, essa é a tua derrota. Pode te declarar derrotado. Se tu perder a presença dEle. Se tu perder a unção, se tu perder Ele. Mas eu creio que é um tempo que o Senhor está nos despertando. É um tempo que Ele está extraindo de nós esse óleo, o melhor óleo.
E Ele vai reacender-nos. E isso vai permanecer em nós até que Ele venha. Até que tudo se cumpra. Até que toda a profecia se cumpra. O Senhor, Ele vai nos manter acesos. As nossas lamparinas vão estar com óleo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que as nossas lamparinas tenham óleo. Que todo esse tempo de guerra, de luta, de prova, tenha vindo sobre as tuas lamparinas o óleo. O óleo que mantém o fogo aceso. E Ele vem e Ele vai acender. Ele vai acender as tuas lâmpadas. Ah, tu vai sair desse lugar de escuridão. Tu vai sair desse lugar de medo. E tu vai encontrar Ele. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor vai achar óleo em ti. Que Ele vai achar óleo em ti. Ele vai te acender. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vamos permanecer firmes, constantes, abundantes em tudo que Ele nos deu para fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.